Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 23 de junho de 2025, véspera de São João e dia de João Batista Olive. Muito obrigado a todos que estão nos mandando mensagens pelo meu aniversário. Vamos em frente e viva a vida, coisa muito importante. Muito bem, uma segunda-feira onde o tempo mudou, né? Mudança de tempo, pelo menos no Sudeste, também no Mato Grosso, pegando uma grande faixa do Brasil, de mudanças de temperatura. Choveu muito no Rio Grande do Sul essa noite, mais uma vez com áreas inundadas, vamos mostrar isso. E a frente chegou aqui em São Paulo, falo com vocês direto de Campinas, onde o frio bateu já e com chuva leve por enquanto. Mas a queda de temperatura para nós do Sudeste vai se dar entre terça e quarta-feira. Lá no Rio Grande do Sul, muito frio. Mas antes vamos falar da nossa apreensão planetária, né? O mundo está apreensivo porque, como todos já sabem, os Estados Unidos bombardearam as instalações de produção de bombas atômicas do Irã, mas apesar do sucesso, do êxito do ataque a 3 pontos do Irã, não se tem certeza de que a capacidade do Irã produzir bombas atômicas foi eliminada. É isso que está dizendo o Estadão nessa manchete, dizendo que os Estados Unidos admitem não saber onde está o urânio ideal, né, a quantidade ideal para fazer bombas atômicas. Estima-se que o Irã tem a capacidade de fazer 10 bombas atômicas. Os ayatolás do Irã ameaçam retalhar com Israel. O mundo está muito apreensivo, principalmente a Europa, porque os mísseis do Irã podem atingir as cidades principais da Europa, né, Paris, por exemplo. Mas, né, nós temos que lutar muito pela paz e pela posição do Brasil, estranhamente a favor desse país que está sendo gerido por ditadores cruéis a favor do extermínio de Israel. A população brasileira está a favor de Israel. Nós vamos publicar uma enquete para que o senhor coloque a sua posição. O senhor concorda com a posição do governo Lula se declarando a favor do Irã? Ou você é a favor de Israel? É uma enquete que nós vamos ouvir e dizer, claro, durante o nosso comentário, que o governo Lula está fazendo não nos representa em nada, muito mais e muito menos, vamos dizer assim, nessa questão do Irã. Vamos trazer informações, os bombardeios continuam e nós estamos acompanhando para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Agora vamos falar de tempo, aqui é Tempo e Dinheiro, tempo, então vamos começar com a primeira informação da Revista Oeste, dizendo que a frente fria provoca alertas de tempestades do país, vai subir essa frente do Rio Grande do Sul. Temos um mapa mostrando a direção dos ventos, o vento minuano ontem, por volta das 19 horas, esse vento minuano vindo do Uruguai entrou pelo Rio Grande do Sul e vai trazer frio geral para todo o país. Conforme já falamos, chuvas no Rio Grande do Sul, choveu agora há pouco em Erechim. Estamos recebendo informações aqui no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Teve muita chuva durante a noite, vários rios saíram do leito na região norte do Rio Grande do Sul. No centro do Rio Grande do Sul, em Santo Augusto, olha que chuvarada. Muito bem, já que estamos falando de tempo, vamos a São Paulo cumprimentar o Sérgio Braga, que tem informações também da frente batendo aí na capital paulista, né, Sérgio? Boa tarde.
Muito boa tarde, quero cumprimentá-lo antes de mais nada. Opa, Parabéns, João Batista, por mais um aniversário, né? Véspera de São João, dia de João Batista Olive. Parabéns, João. muito obrigado. Bom, Viva a vida, né, Sérgio? viva a vida! Vamos em frente, João Batista. Bom, dia 24, aliás, dia 23, né? Nós temos a temperatura aqui na capital paulista, nesse momento, na casa dos 24 graus. A expectativa de que a chuva forte venha mesmo no final do dia, aí derruba a temperatura. Tem a expectativa também, a previsão de rajadas fortes e ventos no final da tarde. Isso tudo vai fazer com que a capital paulista e boa parte do estado de São Paulo também tenha chuvas pesadas. Esse, inclusive, é o destaque da Folha de São Paulo, mostrando que a primeira frente fria do inverno traz chuva nessa segunda-feira aqui em São Paulo, né? Começou com sol entre nuvens, né? Mas vai terminar com chuva. Agora há pouquinho, eu fiz inclusive um registro da situação, o céu começou a ficar bem carregado, garoou um pouquinho, mas mostra exatamente o que a gente deve enfrentar no finalzinho do dia aqui em São Paulo. Dá uma olhadinha nessas imagens que eu gravei a questão de 40 minutos. Dá uma olhadinha. E está se aproximando a chuva forte aqui, acompanhada de vento na capital paulista, na zona sul. Olha o céu bem carregado e, é o que tudo indica, a chuva deve vir, e vir com força. Já está garoando um pouquinho, mas por enquanto a chuva pesada mesmo não caiu. Mas a gente está percebendo que pelo céu tão carregado deve vir chuva pesada nas próximas horas aqui na zona sul da cidade de São Paulo, João Batista. E é exatamente essa a expectativa. Portanto, uma segunda-feira começa com expectativa de chuva pesada em várias regiões do país, tempestades. Daqui a pouquinho, um servição sobre a previsão do tempo nessa edição do Tempo e Dinheiro, que está só começando, né, João? Pois é, e quarta-feira se prepare que vem geadas aí para nós aqui em São Paulo, muito frio. Muito bem, Sérgio, vamos em frente. Olha, falando de dinheiro agora, surpreendentemente, todo mundo estava dizendo que o preço do petróleo ia explodir, ia puxar todas as cotações, nada disso está acontecendo. O petróleo está perdendo quase 1%, a soja, milho e trigo caem. Milho e trigo perdem mais de 2% na Bolsa de Chicago, e que está subindo em Nova York o café. Também o café de Londres sobe mais 5% o café de Londres. Em Nova York o café arábica sobe 3,17%. Então, na contramão do que havia sido previsto pelos analistas, que estavam só refletindo o fato do momento, né? Hoje a gente abriu o mercado, acompanhamos o mercado, e aí tem essa reversão, esse revertério, e nós vamos mostrar isso tudo para vocês. Agora, o que importa para a gente, né, sempre na abertura, é nossa mensagem de otimismo, mostrando a nossa bandeira e sempre lembrando que a nossa mensagem é constante, com apoio e a certeza do trabalho de todos os nossos amigos produtores, que o Brasil vencerá. Nossa mensagem de certeza, de esperança, tempos melhores para o nosso Brasil. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 23 de junho de 2025, e vamos direto aos destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 23 de junho, essa data, se eu não estou enganado, hoje temos que dar parabéns para um grande cara aí do agro. Ele não é do agro, mas ele é o cara que mais defende o agro, João Batista, parabéns pela essa data. Que tenha muita saúde e continue ficando aí por muitos anos ajudando o nosso amigo agro. E nessa semana, começando aí, teve guerra no fim de semana, mas parece mesmo que o mercado não deu bola não, tá andando de lado, tá esperando o relatório do USDA de lavouras da tarde. E a safra americana tá andando, o mercadão andando de lado, aqui no Brasil também, semana com chuvas no sul, e mercado de poucos negócios nesse começo de semana. Como é que vai andar? Já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. Esperamos vocês. E parabéns, João Batista. Parabéns pra você. Até daqui a pouco. E a manchete dessa semana podia ser outra coisa, né? A violenta massa polar chegando agora ao sul do Brasil e depois espalhando pelo país. Detalhes na previsão. O mercado do boi gordo abre a última semana do mês de junho com preços firmes, cotações do mercado futuro também, o que a gente observa agora direto na tela, lá no mercado da B3.
Bom, desculpe, né? Inclusive o Gleidson estava certíssimo, né? Começando pelas cotações do mercado internacional, mas está aí. Começando pela soja, 0,87% de queda nesse momento a $10 57,75. Essa é a geral, né? Da abertura. O milho a $4 17,90, 2,36 de queda. O trigo negociado a $5 50,90, 2,84 de queda. Chicago tem soja, milho e trigo em queda. O café em Nova York sobe 3,36% nesse momento, enquanto que o café robusta não aparece na tela. Em Londres é negociado a $3.895, uma alta de 5,90%. O açúcar negociado em Nova York com ligeira queda de 0,12% a 16,08%. O algodão a 67,57 sobe 1,30%. O petróleo $73,27 o barril, recua 0,77%, mas o ouro aí nas máximas, $3.402,70, alta de 0,51%. Quanto ao mercado, aí sim nós vamos acompanhar as cotações do mercado cambial, 0,14% de queda, a R$ 5,50 mais 50. O mercado cambial também monitora essa tensão, essa guerra no Oriente Médio, por dizer assim, R$ 5,50 mais 40. O índice Bovespa, ações negociadas na B3, 0,56 de queda, 136.344 pontos. Cai o dólar, cai o índice Bovespa, mais uma vez checando a Bolsa de Chicago com relação à soja, 0,42 de queda, $10 63,50. O café negociado em Nova York com alta, vamos dar uma olhadinha se está atualizado, está aí, 12 horas 42 minutos, 3,28 de alta, 325,38, $3 25,38. Agora sim, o boi gordo, as negociações lá na B3, negociações mistas. O vencimento de junho sobe 0,41% a 318,15, julho 327,20, 0,09% de alta. O agosto tem uma correção, estabilidade de 0,02% no negativo a 330,60. Setembro, arroba negociada a R$ 332,95, 0,41% de alta. Mercado físico, 8 praças em alta hoje. A referência São Paulo, Barreto, Araçatuba, 310,50 prazo. Sul da Bahia, o Bahia ao sul, R$ 276. No oeste da Bahia, a diferença entre o sul da Bahia e a região oeste, a oeste da Bahia, 282,50, norte do MT, 310,50. Daqui a pouco mais informações sobre o mercado do boi gordo, tem a participação direto do CPEA, com todas as atualizações do mercado, e também a Isabela Camargo, da HN Agro, comentando o mercado do boi gordo na abertura desta semana, João Batista. E é o momento, como a gente sempre faz, né, Sérgio, de alertar aos amigos que nos assistem sobre o Clube do Tempo e Dinheiro, que é um serviço específico para os nossos amigos do Tempo e Dinheiro. O clube claro, que é uma comunidade de informação, são 15 grupos reunidos numa comunidade só, para você ser sócio, ter informações praticamente em tempo real e ainda entrar no nosso site, o Tempo e Dinheiro oficial.com.br, onde estão todos os preços de pecuária da Scott e também do CPEA. Então seja assinante para que você seja, como a gente sempre diz, o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Qual é o detalhe? Que nós damos para você 7 dias de graça para você experimentar, né? Você vai entrar e vai ficar, eu tenho certeza disso. Então, nós estamos lutando para que você seja muito bem informado, para que você tenha êxito nas suas negociações, que você tenha liquidez e menos alavancagem na sua vida, com informações precisas do Clube do Tempo e Dinheiro. 7 dias grátis. Como é que você faz para entrar no clube? Olha esse telefone aí. É um WhatsApp, você manda uma mensagem. Quero entrar no clube, quero experimentar. A dona Léa da Luz vai colocar você no clube. Então, ó, 199-9813-2915. Não perca essa oportunidade de ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Vamos repetir, Cleide, seu telefone para o pessoal mandar uma mensagem de WhatsApp, 199-9813-2915. Experimente 7 dias para você analisar, ver se serve para você. Tenho certeza que sim. Participe e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro está no ar agora com as manchetes do agro, o giro de notícias baseados nas manchetes do Notícias Agrícolas. No ar, Gleidson.
Soja CPEA, óleo de soja, se valoriza mais de 15% no mercado externo e o prêmio cai no Brasil. Milho, com pressão compradora, cotações têm novas quedas. Feijão CPEA, preços de feijões comerciais caem por mais uma semana no Brasil. Tomate CPEA, mesmo com a maturação lenta, preço recua nos atacados paulistas. Alface, escoamento segue limitado no cinturão verde e principalmente com a queda nas temperaturas. Muito bem, agora na sequência as principais manchetes da economia e política do Brasil e do mundo. Sérgio Braga. No Estadão, Israel ataca instalações militares no oeste do Irã. O exército israelense diz que neutralizou instalações de mísseis apontados para seu território. No Estadão, Estados Unidos admitem não saber onde está o urânio quase ideal para fazer a bomba atômica. Da Folha de São Paulo, Israel ataca centros de repressão e símbolos do regime no Irã. Ainda da Folha de São Paulo, líder supremo do Irã faz primeiro pronunciamento após ataques dos Estados Unidos e promete punição ao inimigo, entre aspas, sionista. Ali Khamenei diz que adversário cometeu grande erro. Do jornal Globo, parlamento do Irã aprova fechamento do Estreito de Hormuz após ataques dos Estados Unidos. A rota marítima é responsável por 20% do transporte global de petróleo. Da Bloomberg, China pede cessar fogo no Oriente Médio diante a ameaça à cadeia global de petróleo. O gigante asiático é altamente dependente da rota pelo Estreito de Hormuz, por onde passa 1/5 do petróleo bruto. Da CNN, com festas de São João, Câmara deve ficar esvaziada nos próximos dias. As casas legislativas terão sessões semipresenciais no plenário. Congresso em Foco. Senado pode votar aumento do número de deputados nessa semana. O projeto coloca mais 18 cadeiras de deputados na Câmara. Passam de 513 para 531 cadeiras. Do Investe em Brasil. Brasil sobe em ranking global de competitividade, mas segue entre os últimos. Do Metrópolis, ato na Paulista. Bolsonaro amplia a pauta e mira crises do governo Lula. Novo ato convocado por Bolsonaro em São Paulo terá críticas a Lula, STF, pressão por CPI do INSS e pela anistia aos envolvidos do 8 de janeiro. O nosso destaque é essa apreensão global de uma possível guerra nuclear que pode exterminar com a humanidade, porque uma coisa leva a outra e nós estamos alertados, estamos alertando. E por isso nós estamos pedindo para os senhores prestarem atenção no nosso desejo, né, de que o país centralize na esperança de paz e prosperidade. É isso que esperamos do Brasil. Estamos defendendo que o Congresso, que as lideranças, principalmente do Senado, da Câmara, façam uma enquete no país, façam um plebiscito. Sim ou não? Aprovamos, estamos com Lula apoiando o Irã ou não? Ou nós estamos com Israel? Temos certeza que a maioria da população está a favor de Israel contra esse regime autoritário e sanguinário dos ayatolás lá do Irã. Mas, por incrível que possa parecer, nós temos uma manchete aí dizendo de que temos uma enquete perguntando para você se você concorda com a posição do Lula, que está apoiando os ayatolás, os ditadores, não é só do Irã, é China, é Rússia, onde está a opressão, Lula está junto. Ele é o presidente constitucional do Brasil. Só que ele não representa a maioria da população. Temos certeza, a nossa enquete está rodando aqui no Tempo e Dinheiro, no nosso YouTube, vai estar aberto em todas as nossas mídias, e nós temos certeza, claro, que entre os produtores rurais, que entre a nossa audiência,
o apoio maciço é contra essa posição do Lula. Só que nós precisamos ter uma noção exata da opinião da sociedade brasileira. Por isso, muito importante seria que o Congresso colocasse imediatamente em pauta um plebiscito, para que a maioria da população, ou toda a população, diga sim ou não aos ditames, às decisões de Lula, que para nós é uma coisa estapafúrdia e contraditória com o bem geral da humanidade. Nós não estamos sendo representados por este governo e muito mais nessas decisões incríveis tomadas pelo governo Lula, pelo cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, que, repito, não nos representa. Veja as manchetes que nos causa apreensão, que é o medo dessa apreensão global de uma possível guerra nuclear. O jornal O Globo, que foi apoiador de Lula, está muito preocupado com a possibilidade de uma possível guerra nuclear e as demais mídias imensamente preocupadas com a decisão do Lula. Então, por isso, mais uma vez, nós estamos alertando a todos, participem da nossa enquete, pedimos para que as nossas lideranças façam um plebiscito em linha com a nossa enquete, para saber se a população apoia essa decisão do Lula de estar junto com os ditadores sanguinários do Irã. Temos certeza que não. Por isso, sempre de uma maneira democrática e respeitando a Constituição, nós não estamos mais suportando esse governo. A sociedade brasileira, a economia brasileira, por mais esforço que o agro faça, não vai aguentar até o final do governo Lula, que a gente gostaria que fosse o mais rápido possível. Teremos eleições em 2026, mas nós achamos que, mais do que nunca, por causa das decisões do Lula, nós temos também que botar em linha, em discussão lá no Congresso, o impeachment desse governo. Por isso, a nossa posição aqui no Tempo e Dinheiro é impeachment de Lula já. Muito bem, lembrando, tem uma enquete, você que está no YouTube pode participar, nós vamos abrir para todas as nossas mídias, para que a gente tenha uma posição clara e evidente, né, de que o pessoal do agro, né, os nossos telespectadores e, por que não dizer, a maioria da população brasileira não concorda, mas está aí a enquete para você votar. Nesse instante, aí, 96% já votaram, 102 votos, só 4% apoiam a decisão do Lula. É unânime a nossa população contra esse tipo de atitudes dessa pessoa que representa constitucionalmente o Brasil. A Constituição diz, né? Temos que aceitar, mas não temos que concordar. É disso que se trata. Participe da nossa enquete, né, para que cada vez mais o Tempo e Dinheiro demonstre a nossa indignação a essa atitude do Lula. Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro, vamos falar de tempo agora. O tempo hoje no ar, Gleidson. Começamos com o alerta do IMET, que o tempo está mudando, já mudou no sul do país, está subindo, choveu muito, está chegando a chuva aqui nessa região do sudeste aqui de Campinas, já chegou em São Paulo, o Sérgio Braga já passou essa informação e a manchete do Terra Brasil está dizendo que o IMET alerta para tempo severo com riscos de tempestades em várias regiões. Próxima manchete, o da Metsul. 2 poderosas massas de ar polar estão subindo e trarão onda de frio intensa e longa. Por quê? Não é somente essa, mas também a próxima da virada do mês. Vamos em frente, Gleidson. Olha, a próxima mensagem é que a massa de ar polar está derrubando as temperaturas do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Depois da chuva veio o frio. Muitas regiões nesta segunda-feira com temperaturas no interior do Rio Grande do Sul girando em torno de 3 graus. Está muito frio no Rio Grande do Sul. Também está muito frio e com mudança de tempo no Mato Grosso do Sul e também o Mato Grosso, com temperaturas sendo derrubadas a partir da segunda-feira. A friagem é geral. E aí nós temos a Folha informando que já sobe para 4 o número de mortos devido às chuvas do Rio Grande do Sul da semana passada e também desta noite. E para mostrar a força das águas que mais uma vez, pela 5ª vez, se abate sobre o Rio Grande do Sul, 2 enchentes e 3 secas, olha naquela região do Vale do Rio Toropi, o que aconteceu com a força das águas. Olha,
tamanha a força das tempestades no Rio Grande do Sul. Toropy no ar, Gleidson. Olha os detalhes das fotos, mostra aí na região de Toropy, o rio foi arrancou a ponte, arrancou as árvores, a força das tempestades que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. O Sérgio Braga está organizando uma entrevista importante com o climatologista Luiz Carlos Molhon, mas eu posso antecipar para vocês que ele diz que são as correntes atmosféricas que vêm lá do leste, vêm lá da China, da Austrália, que chegam no Andes, se dividem e tem uma corrente passando insistentemente sobre o Rio Grande do Sul e o norte da Argentina. Por isso são essas consequências diferentes do clima do Rio Grande do Sul para o restante do país. São as explicações do Luiz Carlos Molhon que nós vamos trazer para vocês com o esforço lá do Sérgio Braga, provavelmente ainda hoje à tarde, dentro do clube, especial dentro do clube. Muito bem, próxima manchete, Gleidson, essa é a massa de ar que vai trazer geadas, na verdade, né, a massa de ar frio. Essa é a região que vai ser atingida pelas geadas, é a primeira massa de ar frio do inverno. Muito bem, temos mais informações, essa é a área das geadas, e vocês vão ver daqui a pouco a parte mais azul, onde vai ter geada, vai atingir o milho do sul do Paraná, vai atingir praticamente todo o oeste e o centro de Santa Catarina, né? Mas não vai atingir São Paulo, isso que a gente vê, de São Paulo para cima, o Mato Grosso do Sul, só metade do estado que vai ser atingido pelo frio, mas as geadas estão mais restritas a essa área aí roxa do mapa. Agora, teremos neve, tem previsão de neve nesses possíveis pontos da Serra Catarinense. O Ronaldo Coutinho vai contar exatamente qual é a sensação de frio que eles estão vivendo lá na Serra Catarinense, mas é um mapa de possíveis locais de neve. Bom, agora vamos ao destaque do Notícias Agrícolas, prevendo essa subida de geadas para o Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul de Minas e interior de São Paulo. A manchete do Notícias Agrícolas resume o que nós estamos dizendo. Massa de ar frio se aproxima e deve derrubar temperaturas no sul e sudeste a partir de hoje. Bom, agora em tempo real, como é que está o clima através das imagens da NOAA. Olha, tem essa massa, o que está vermelho é chuva, ok? O pessoal sabe disso, né? Aquela parte escura, o tempo está aberto, então está um conflito de tempo, né? Está mudando, os ventos estão se chocando, e aí a gente vê na parte escura o tempo está aberto, já no vermelho ali atravessando o Mato Grosso do Sul, indo para o Paraná, e também Santa Catarina, muita chuva se deslocando nesse instante. São imagens em tempo real do satélite NOAA. E o Sérgio Braga vai trazer para a gente agora a previsão para os próximos 7 dias. Vamos prestar atenção. Bom, vamos à previsão para os próximos 7 dias, do dia 24 até o dia 30, próxima segunda-feira. Chuva concentrada na região sul e sudeste. Na região central do Brasil, o tempo continua um pouco mais firme, com precipitações registradas, inclusive no estado de Mato Grosso, até mesmo no estado de Goiás. O norte do país continua com chuvas intensas. Brasil Central tem uma trégua, assim como a região sul, sudeste, no dia 26. Mas olha só, a partir do dia 27, próxima sexta-feira, a chuva começa a voltar e voltar com força nos estados do sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná, Santa Catarina, região norte do Rio Grande do Sul, se concentrando também sobre Mato Grosso do Sul no dia 28. A chuva continua aí firme nas faixas extremas do país, principalmente na faixa leste do Nordeste, norte do Brasil. Olha só, o dia 29, próximo domingo, uma nova frente fria com chuvas intensas no Rio Grande do Sul, Uruguai, parte também oeste do estado de Santa Catarina no dia 30, com alerta, portanto, com chuvas intensas a partir do próximo dia 29 até o dia 30, segunda-feira, no estado do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Brasil Central. Continua uma situação de tempo mais firme.
Muito bem, essa é a previsão do IMET, né? É o programa Cosmo do IMET, mostrando onde vai estar a chuva, o que vai acontecer nos próximos 7 dias. E para os próximos 15 dias, vamos saber de quem entende de meteorologia, que está no centro do problema, lá na Serra Catarinense, que é o Ronaldo Coutinho. É com você, Ronaldo. Boa tarde. E aqui nós temos, primeira chuva dessa semana, aqui, do dia 23 ao dia 27, nós temos um bom volume de chuva aqui no Paraná e Santa Catarina. Esse volume está aqui, uma parte dele é hoje. Nós temos aqui, a frente fria está passando por Santa Catarina e Paraná, já está saindo do Rio Grande do Sul, está entrando logo em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então nós vamos ter o quê? Um bom volume de chuva aqui vai ser hoje e amanhã mais aqui ao norte. São Paulo começa hoje e amanhã, Paraná é hoje e já melhora no final do dia à noite, já vai estar com tempo bom em praticamente toda a região sul. Tem nebulosidade, mas a chuva já está indo embora. No resto do país, aquela chuva normal. Aqui no litoral do Nordeste, de Natal até o litoral sul da Bahia, no interior, tempo seco. Rondônia e Mato Grosso do Sul e Mato Grosso tem chuva, a friagem, principalmente hoje e amanhã, depois melhora. Goiás também, alguma chuva aqui, pode pegar Goiânia e Brasília. E a chuva aqui é o norte do Brasil. Nos 15 dias, de 23 a 7, nós temos o quê? Condições de chuva boa aqui ao norte da Amazônia, do Equador para cima, pega Manaus, Boa Vista, Macapá, Belém, Macapá. Rio Branco, alguma chuva. Essa chuva aqui é de hoje, amanhã. Talvez, ali no fim de semana ou início da semana que vem, outra friagem chegue aqui no centro do país. Bom volume de chuva aqui de Natal até o litoral do sul da Bahia, toda essa faixa leste do Nordeste, pega Cealba, sul e leste de Pernambuco, leste da Paraíba, centro-leste da Bahia e o interior seco, que é o normal. E aqui no sul a gente tem o quê? Uma boa chuva no Rio Grande do Sul de novo, Santa Catarina e Paraná. Claro, diminuiu o volume, mas ainda é uma boa chuva. Uma parte vem agora, depois quinta, sexta e o fim de semana. E aí na primeira semana de julho já fica mais seco. Na área central do país, tempo seco. São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Minas e Mato Grosso do Sul também com bom volume de chuva. Na anomalia nós temos o quê? Positivo, nessa semana, aqui nos próximos 15 dias, anomalia positiva de toda essa região com a da friagem, aqui no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, aqui no leste do Nordeste também, uma coisa boa aqui na Cealba. Na primeira semana de julho, fica abaixo do normal. E aqui o frio forte, pegando aqui o sul do Brasil, o centro-sul, o coração da América do Sul. Esse aqui é do dia 23 ao dia 30. Vamos ter geada em praticamente toda a região sul já amanhã, e principalmente quarta-feira. Aqui na Serra Catarinense pode chegar de 9 a 12 abaixo de zero na quarta-feira. Curitiba de 3 a 5 negativos, negativo na Grande Porto Alegre, geada no milho safrinha do Paraná, Mato Grosso do Sul, vários pontos de São Paulo, alguma chance de geada aqui no Café Paulista, no sul de Minas também, não dá para descartar. Ele reduziu um pouquinho a intensidade, mas algumas lavouras podem ter mínimas entre 1 negativo e 3 positivos. Também no Triângulo Mineiro, um outro pontinho de baixada, alguma geada fraca, com 1, 2 ou 3 graus. Pequena chance na região do Jataí, no sul de Goiás, e várias áreas aqui do centro-sul do Mato Grosso do Sul, com mínimas de 2 positivos a 2 negativos. Em São Paulo, capital, na Grande São Paulo, pode variar de 2 negativos a 4 positivos. No Mirante Santana, 4 a 5 graus. Ou seja, é muito frio. Cuidado com a população carente. Aqui no sul, tem que ter bastante atenção em relação ao quê? Em relação à parte de maquinário agrícola, para evitar de ficar exposto por causa do congelamento da água. Então pode ter congelamento do maquinário agrícola, turbina, trator, pulverizador. Tem que ter bastante cuidado. Das mais ou menos 1.500 cidades aqui do sul, pelo menos umas 1.000, 1.200 vão ter mínimas entre 0 e 5 graus abaixo de zero. Florianópolis pode ter um recorde de mínima, Curitiba, Porto Alegre, aqui na Serra Catarinense, São Paulo, cai no Rio, cai em BH também, é muito frio. E já pode vir outra massa polar no final de semana também. Até o dia 4, 5 de julho, o centro-sul vai estar com domínio do ar frio, ora mais intenso, ora menos intenso. Então, cuidado com a população carente, choque térmico nos animais. Nas estradas aqui do sul, pode ter formação de gelo na pista no amanhecer de terça e quarta. Muita atenção. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Pois é, estamos então informados que serão 2 frentes frias. Aliás, essa primeira, no meio da semana, está prevendo que vai ser um frio histórico,
O Ronaldo Coutinho deixou isso muito claro, estamos todos avisados, né? Mas tem muita gente ainda que é pego de surpresa, né? Por incrível que possa parecer. Mas aqui os nossos amigos, membros do nosso YouTube, estão nos informando, esses não são pegos de surpresa, como, por exemplo, o Ari Rinaldi, lá do Mato Grosso do Sul, que nesse instante Campo Grande está recebendo muita chuva. Também a dona Rosângela Mafra, já no Mato Grosso, está dizendo que tem algumas chuvinhas chegando em alguns lugares do Mato Grosso. Lá em Pilar do Sul, sul de São Paulo, muita chuva e vento terrível, nos informam de Pilar do Sul. A Fabiana Silveira, lá do sul do Rio Grande do Sul, lá em Piratini, sensação térmica agora 2 graus, uma ventania que quase carrega a gente na rua, diz a Fabiana Silveira, é o minuano, né, que sopra, né? E ela está dizendo que está começando a semana me desejando muita saúde. Obrigado, Fabiana, para todos nós, né? E o Erni Osvino Pinot, no entanto, lá de Nova Petrópolis, Serra Gaúcha, dizendo que abriu o sol por lá. Então ele está feliz, né? Mas está sabendo, claro, que vai vir cada vez mais frio para eles lá do Rio Grande do Sul. O Clélio Montini, do oeste do Paraná, tempo frio, muita chuva ontem e hoje, sol entre nuvens, diz o Clélio Montini, do oeste do Paraná, e muita gente comigo aqui dando felicidades, desejando que a mais importante para a gente é saúde, os 3 S, né? Saúde, né? Sabedoria e saldo na conta do banco. Beleza, pessoal? Olha, essas informações do Ronaldo Coutinho é um oferecimento do nosso apoiador, a Lotus Biosoluções. O fertilizante Premium SH24 é produzido com a turfa brasileira estabilizada, extraída das áreas úmidas aqui do sul. Isso garante alta solubilidade dos compostos orgânicos, carga negativa intensa que aumenta a CTC do solo, complexação de macros e micronutrientes, aumentando sua disponibilidade para as raízes e folhas, melhorando a estrutura do solo, retenção de água e enraizamento. Diante da instabilidade no fornecimento de fertilizantes e da necessidade de retorno sobre cada real investido, o Lotus Premium SH24 é a escolha técnica para a sua lavoura mais produtiva e resiliente. Ciência agronômica moderna enraizada na agronomia clássica. Fale com a nossa equipe técnica e transforme a sua lavoura, aquilo que você já tem investido no teu solo, em resultados. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Só para reforçar o telefone da Lotus, 41-3639-1451. Conheça esse produto revolucionário para o solo brasileiro da Lotus Biosoluções. 41-3639-1451. O pessoal está participando muito conosco aqui das manifestações, os membros do YouTube, e falando principalmente, votando principalmente na nossa enquete. Então, nós estamos perguntando para todos que estão nos assistindo se você concorda com a posição do Lula em apoiar os ayatolás do Irã, que estão querendo fazer uma bomba atômica, ou 10 bombas atômicas, com o único e principal objetivo de exterminar com o Estado de Israel. Você concorda com isso? Você concorda com os ayatolás? Você concorda com o Lula dar apoio aos ayatolás? Estamos com uma enquete no ar, participe. Daqui a pouco nós vamos subir para todas as nossas plataformas. Essencialmente agora está no YouTube. Vote ali, 95% de quem está nos assistindo não concorda com o Lula, e eu também. Estou votando não. Então, daqui a pouco a gente continua com essa enquete. Vamos por um rápido intervalo, porque na sequência, Tempo e Dinheiro vai saber dos preços da soja e do milho com o Vlamir Brandalize. Em frente, Gleidson. Chamada geral para quem quer parar de perder dinheiro na agricultura. Chamada geral para quem quer ganhar dinheiro na produção agrícola. Entrem na nossa 18ª turma do curso de Introdução aos Mercados de Commodities, ministrado pelo professor Maurício Bellinello. 18ª turma do curso de Introdução. Você vai aprender como trabalhar com opções, travar o preço da sua commodity, do seu produto no papel, e deixar o produto livre para você negociar no momento que você quiser. Esta é a essência do mercado de opções. Venha aprender conosco aqui na 18ª turma do mercado de commodities. O curso já está aberto. Olha, mande uma mensagem para esse telefone. É um curso especial para todos os amigos do Tempo e Dinheiro.
A convocação está feita. Nós esperamos você. Você também é daqueles que o dia só começa depois de um cafezinho? Eu adoro e sei que esse sabor irresistível começa lá no campo. É por isso que a LS Tractor, a marca favorita dos cafeicultores, desenvolveu o MT-7, um trator forte e de dimensões reduzidas que melhora ainda mais o trabalho de quem dá um show todos os dias na mesa dos brasileiros. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Agora o Tempo e Dinheiro está em mais uma TV aberta para todo o continente. Estamos no canal 31 da C3, parabólica digital, satélite B1, aberta para todo o continente. Assista o Tempo e Dinheiro no canal 31 da C3, antiga Climatempo, para que você, o senhor e a senhora, sejam os produtores rurais, mas bem informados do nosso Brasil. Tempo e Dinheiro, agora na C3, canal 31, parabólica digital, aberta para toda a abrangência do nosso continente. E vamos em frente. De volta com vocês, Tempo e Dinheiro, desta segunda-feira, 23 de junho de 2025, véspera de São João, muita festa lá em cima, principalmente nos estados do Nordeste, enquanto a gente está aqui apreensivo olhando as notícias da guerra do Irã, né, e as suas consequências no mercado. Nesse instante, os preços estão caindo na Bolsa de Chicago, também o petróleo cai, e o Vlamir Brandalize já vai trazer a sua análise sobre o que está acontecendo. Mas vamos nos posicionar olhando os preços, primeiramente em tempo real, ao primeiro vencimento, julho, perdendo 0,42%, 4,5 cents de recuo. O gráfico mostra isso. O último contrato, 10 dólares e 63,50. Isso é tempo real. 10 dólares e 63,50, mas deu uma boa melhorada com aquela expectativa de que os preços iam explodir e tal. Hoje permanecem mais comportados. É uma boa notícia? Daqui a pouco eu vou perguntar isso para o Vlamir Brandalize. Vamos aos 4 principais vencimentos, com delay direto de Chicago. Olha aí, o julho perdendo quase 10, 10,58, tem o delay, né? O agosto 10,60, o setembro 10,40, o novembro 10,47, são as posições onde você percebe que o agosto 10,60 depois daquela recuadinha, porque setembro, principalmente o novembro, é o mês da colheita da safra americana. Aqui no Brasil, na B3, base Porto de Paranaguá, últimos contratos também todos no vermelho, recuando julho para 23 dólares com 32 a saca de 60 quilos, 0,81% de recuo. O agosto 23,37, quase 1% de recuo. Setembro recua 0,56% a 23 dólares 0,8. Então, preços de saca de 60 quilos Brasil com o dólar dentro, 23,08, que é o preço da posição mais focada, que é o setembro, mais estratégica. Setembro, 23 dólares 0,8. Vamos levar esses números então ao Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, tá chovendo aí na sua Curitiba? Tá frio já, velho? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Novamente, parabéns aí, ao vivo e a cores. Saúde. E vamos em frente. Muita saúde, muita saúde. Mas antes do comentário,
Você é João por causa do São João aí de amanhã? É, minha avó Batistina, que me colocou esse nome, eu agradeço muito a avó Batistina. Então era o Tistinha, João Batistinha, da avó Batistina. Então, e amanhã é o dia do profeta. Tá certo. Faz parte do jogo, né, João Batista? Eu fui batizado como Vlamir João, daí na hora que foi pro registro, virou Vlamir Antônio. Porque eu faço... Você era João, você era para ser meu xará. Ficou Vlamir Antônio. Eu faço aniversário semana que vem, mas vamos lá. Vamos tirar a boa notícia, que nem você citou aí, João, com relação aos mercados estar frouxos hoje. A boa notícia é que o mercado não está acreditando em uma guerra mais forte, uma guerra mais prolongada, um fechamento do Estreito de Hormuz. Isso também afetaria todo mundo e a gente sentiria uma pressão bem grande, né, João? Porque ali passa muito petróleo do mundo e automaticamente o mercado ia puxar o petróleo para cima. E isso traz impacto no custo de produção brasileiro, né? E a gente depende de petróleo, a gente depende do diesel da Rússia. Automaticamente a gente depende desses países, né? Como a gente depende da ureia do Irã, a gente depende de vender milho para o Irã. Veja como é que é o balaio do sistema, João, ele influencia. Então a gente depende de a gente trabalhar de uma maneira um pouco mais acomodada. A gente não pode ser muito radical nem para um lado nem para o outro, para a gente não sofrer represálias negativas, né? Vai que a gente sofre um atrito aí, a gente perde das importações do diesel da Rússia. De maneira imediata, nós ficaríamos sem diesel e haver escassez no mercado brasileiro. Como também a nossa ureia aí, que vem lá do Irã, também nós íamos depender de comprar de outros, que ficaria difícil. Então, o mercado, ele em si, hoje ele está olhando um pouco mais, talvez de manhã pela Chicago, para o mercado americano, porque as condições da safra americana foram muito boas nesses últimos dias. E a projeção da safra agora, João, para essa semana no mercado americano, olha a situação. A temperatura mínima esperada é de 15, 16 graus e as máximas 30, 32. É a temperatura ideal para uma lavoura de soja, né? A safra praticamente toda plantada, agora à tarde o USDA vai confirmar isso, vai ficar pouquinho para plantar aí para os próximos dias. As lavouras, até no meio da semana passada, se esperava que talvez viesse uma queda de qualidade, agora de manhã os operadores de Chicago estão apontando que acredito que devido aos últimos 4, 5 dias, o USDA venha trazer uma melhora na qualidade da soja e daí automaticamente o mercado segue liquidando, porque um dos fatores importantes é que a China, ela conversou com os americanos, fizeram acordos, mas comprar que é bom, João, não estão comprando nada por lá, e isso também pesa no mercado, né? E a gente acabou perdendo o 10,5 ali no setembro, que fechou na sexta-feira, acima do 10,5, e agora nós estamos aí segurando o 10,40, né? Tem que segurar o 10,40 para o mercado não ter pressão de baixa ainda maior nos próximos dias, principalmente se o mercado, se o USDA confirmar no final do dia que as lavouras melhoraram. Se as lavouras pioraram de qualidade, isso é uma dúvida, né? Ninguém tem o USDA na mão, ninguém sabe o que eles vão divulgar agora às 5 da tarde. Aí pode ser que o mercado amanhã ele já reverta essa perda de hoje aí. Até hoje ele já está trabalhando melhor agora no tempo real, né? Aí no 10 minutos ele está com a queda de mais de 10 pontos, mas no instantâneo agora ele está com queda de 4 a 7 pontos, então uma queda um pouco menor e automaticamente andando de lado. Mas ele tem um peso aí hoje negativo, ele vindo principalmente do trigo, né? O pessoal do trigo lá do leste europeu acabou de vender muito trigo saindo da Rússia, aí o pessoal da Rússia acabando de exportar, vendendo trigo, João, porque os exportadores russos temem aí que o movimento da guerra se intensifique e eles se antecipam a vender, né? Temendo que o mercado de fretes marítimos e tudo venha sofrer impacto aí na sequência e automaticamente é muita pressão de oferta aí nesse começo de semana de trigo russo, atrapalhando a vida do mercado do trigo, derrubando os demais commodities. E o mercado acreditando que hoje à tarde aí o USDA também traga uma safra de trigo americano um pouco melhor que a semana passada. Então, os dois maiores exportadores
com a situação um pouco melhor aí no trigo, acaba refletindo na soja, que está num começo de semana de liquidação técnica e aparentemente sem medo da guerra, passando a semana que foi nervosa e sem medo da guerra, né? Até o petróleo aí, que é o bicho aí que tá, também não está sofrendo impacto. Pois é. Daqui a pouco a gente fala da posição do Brasil, desse alinhamento com o Irã, né? Nós estamos defendendo aí, através de uma enquete, né, que o Lula pare de falar bobagem, mas depois a gente discute isso, porque nós temos que saber, com essa sua análise, as consequências para os produtores brasileiros, os preços aqui no Brasil. Como é que você está vendo? Nós estamos sendo beneficiados com a guerra Trump-China? Como é que você está vendo também essa questão das consequências da guerra do Irã para nós aqui no Brasil? Olha, João, com relação à soja, vamos aí, não teve grandes novidades, né? O mercado hoje começou mais fraco que sexta-feira. Agora, ao meio-dia, os prêmios melhoraram um pouco, já foi lá para o clube, os prêmios andaram dando uma melhorada nos prêmios, 10 pontos, 15 pontos. O prêmio está compensando a queda de Chicago. E nós estamos vendo as cotações agora voltando a trabalhar igual estava sexta-feira. Então, tanto no mercado de Porto como no mercado de balcão, não tendo novidades. O que é a novidade? Chicago estava em baixa, está em baixa, mas o prêmio acabou compensando hoje, agora no meio-dia e agora à tarde as posições estão muito parecidas como sexta-feira, sem grandes novidades. A novidade, que seria a novidade, é que estamos com pouco vendedor, né? O pessoal não está vendendo soja, o produtor está esperando cotações maiores, um ou outro tentando estudar a posição de agosto com setembro aí para vender e se reposicionar numa opção e pegar esse recurso e aplicar no mercado financeiro, João. Então o produtor fica com o papel na mão, pega o dinheiro da venda do grão e coloca no mercado financeiro, ganhando aí perto de 2% ao mês, e automaticamente ele, com a opção de alta aí, se o mercado reagir para frente, ele continua navegando com o grão na forma de papel. Alguns estão olhando essa situação agora nesse final de junho, né? Porque o pessoal teme que soja a partir de outubro em diante, quando o milho vai ganhar força nos portos, ela acabe diminuindo a pressão de compra. E como nós temos ainda mais de 60 milhões de toneladas de soja na mão do produtor, isso pode pesar lá no fim do ano, de outubro para frente pode ter muito estoque e aí vai ter aquela correria de venda, né, João? Esse é o temor de alguns que olham para frente, né? Conseguem olhar lá na frente mais perto do ano. Pois é, a nossa orientação para quem está olhando, tem boas informações, vai fazer um planejamento estratégico, entrar primeiramente no clube para saber dos prêmios, porque a Brandalize Consulting já nos passou em primeira mão, exclusivo, como é que estão os prêmios nos portos. O telefone para você entrar no clube, 7 dias para você experimentar, está na tela, 199-9813-2915. Esse é o telefone que você vai mandar um zap para entrar no clube e ver os prêmios. 7 dias para você experimentar. E depois a outra sugestão que nós estamos dando a você é ligar no telefone do nosso assessor de investimento referendado, devidamente referendado para ser credenciado pelo sistema de bolsas aqui no Brasil, que é o Fernando Sofiati. Ele está lá na G-Trade à sua disposição para atender, para você consultar de graça lá para saber dos prêmios nos portos. Quanto custa a operação que o Vlamir está dizendo? Solta daqui, pega lá, quanto custa? Para você se antecipar uma possível queda ou participar da alta. Ligue para o assessor de investimento do Tempo e Dinheiro no telefone 19-97110-8610. Anote aí para você perguntar, é de graça. Olha, quanto custa, Fernando, esse prêmio da soja, do boi, do milho, né, do açúcar, do café, quanto custa? 19-97110-8610. Fernando Sofiati atende ao seu telefonema a todo instante, ligue já. Vlamir, qual é a sua... nós estamos com uma enquete aí, pode dizer, Gleides, por favor, ponha a enquete no ar. Você concorda, Vlamir, com a posição do Lula de se alinhar ao Irã? Ou, não estou pedindo nem apoio para Israel, mas que o país deveria se manter neutro nesse conflito. Qual é a sua opinião, Vlamir? Áudio, Vlamir, áudio, Vlamir, áudio, você apertou um botão aí. E agora? Sem áudio. Opa, vai tirar o fone. Então, a enquete está no ar, você que está nos assistindo no YouTube, você pode votar
né? Você está concordando com a posição do Lula em se alinhar ao Irã, né? Uma maneira contraditória contra a maioria das opiniões. Por quê? Porque nós estamos defendendo a neutralidade, ou, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da Marcha de Jesus enrolado numa bandeira de Israel. Cada um tem sua posição pessoal, mas certamente o Vlamir, assim que ele conseguir recuperar o áudio... Fala, Gleidson, deu certo agora? Deu certo, pera aí, Vlamir. Então, o que eu estava dizendo assim, certamente para os negócios, a posição do Brasil deveria ser de neutralidade ou não, Vlamir? Com certeza, João, né? O Brasil, como um país que alimenta o mundo, ele tem que se intrometer o mínimo possível aí nessas questões, principalmente de geopolítica, né? Onde que tem problemas entre povos, onde tem problema de divisas, de conflitos. Porque como a gente não pode ajudar em nada, então a gente não pode atrapalhar, né, João? Então, se posicionando de um lado ou do outro, você vai acabar atrapalhando tudo aí. Automaticamente, como a gente depende do mundo comprando os nossos produtos, a gente tem que ficar no mais da neutralidade possível e, no máximo, torcer que a guerra dure pouco e não tenha tragédias como está acontecendo aí, né? A guerra de mais de 3 anos ali na Ucrânia, arrasando a Ucrânia e alguns países ainda jogando fogo ali para cima da Ucrânia para ela continuar enfrentando, e enquanto a Rússia cresce a modo astronômico, né, João? Só para mostrar, né, a Rússia tem uma população de quase 100 milhões de pessoas a menos que o Brasil. A Rússia exportou ano passado quase 340 bilhões de dólares, João. E o Brasil, em plena cheio de sanções. E o Brasil, a potência agrícola do mundo, abastece o mundo, nós exportamos perto de 200 bilhões, então quase metade do que a Rússia em plena guerra está exportando. Então veja a situação, né? Nós teríamos condição de estar exportando muito mais, abrindo novos mercados. A questão da gripe aviária foi liberado já desde a semana passada, né? Passou o prazo legal aí, né, do problema da gripe aviária. O Brasil já está novamente sem problema com gripe aviária, né? Passou os 28 dias sem ter mais focos em granjas comerciais. Então, e por isso que eu acredito que não deveria se intrometer na vida dos outros e tentar que o mundo fique o mais calmo e em paz possível, porque aí o fluxo do nosso negócio, que é alimentos, ele vai ser maior, né? Nós não somos vendedores de armas, nós somos vendedores da paz e de alimentos. Muito bom, Vlamir, sua posição brilhante. Fora os problemas, né, Vlamir? Vamos esquecer, fora os problemas causados por esse governo que tenta insistentemente prejudicar o agro brasileiro. A posição do tempo e dinheiro. Agora, temos também enfrentar os problemas climáticos do nosso país. Vlamir, olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Veja as imagens que nosso amigo, o presidente do Sindicato de São Borja, o Tomás Oleia, mandou ali dessa região de São Francisco de Assis, na região de Manoel Viana, entre Manoel Viana e São Francisco de Assis. Olha o que aconteceu com o solo, Vlamir. Isso é um desastre, é uma crueldade com o povo gaúcho que passa pelas quinto trauma climático, 3 secas e 2 enchentes. Isso daí desse final de semana, São Francisco de Assis, ali em Manoel Viana. Olha a tragédia, Vlamir Brandalize. O que é a tragédia? É perder o solo, perder a riqueza do produtor brasileiro, que é o solo produtivo. Tá certo o que eu estou dizendo, Vlamir? Tá certo, João. Aí a questão que está jogando, que nem essa chuva aí, está levando embora aí os fertilizantes, a parte fértil aí de cima do solo, acaba trazendo perdas de potencial produtivo na safra seguinte. É triste de ver isso aí, porque eu vejo que na semana passada nós estávamos calcareando minhas áreas também lá, e agora com calcário, adubação e tudo, se ocorresse essas chuvas torrenciais aí, automaticamente a gente acaba perdendo vida do solo, né, João? Então, isso é triste. O Rio Grande do Sul já está passando pelo 3º ano de situação climática desesperadora, e a grande questão é que o governo parece estar passando ao lado, né? Ele está se intrometendo e viajando para o mundo afora, e o Rio Grande precisando de apoio e de segurança, não está acontecendo nada, né? Isso
o produtor gaúcho está sendo deixado de lado, né? Isso é triste de a gente ver, e a gente tem que dizer que o Rio Grande do Sul é o berço da agricultura do Brasil, né? Onde que começou a soja e se expandiu pelo país, e a gente teria que estar com um apoio bem grande aí para o produtor conseguir resolver todos esses problemas que estão acontecendo, né? Tá. O Paulo Nicola de Santiago, que é oeste do Rio Grande do Sul, está me dizendo aqui, João Batista, meus marcadores de chuva, 500 milímetros na última semana. 500 milímetros. Chuva, né? Muitas lavouras já plantadas com trigo, pastagem, foram lavadas, levou adubo, levou sementes e provocando muitas erosões. Essa é a situação. O pessoal do SOS continua nas estradas lá no Rio Grande do Sul pedindo, né, a mudança da cobrança das dívidas mais para frente para eles poderem ter um fôlego, poder respirar, se recuperar. Mas está difícil, hein? 5 tragédias, uma em cima da outra. Vlamir, vamos pular agora para o milho, que a situação é semelhante à soja, com as suas particularidades de problemas de exportação para o Irã e a safra brasileira. Notícias do milho, Vlamir Brandalize, qual é o resumo? Primeiramente os preços, deixa eu pedir para o Gleidson os preços para contextualizar e você comentar. Em Chicago o milho, a primeira posição perde 9,75 agora há pouco, o julho 4,19, o setembro 4,18, o dezembro 4,34,5, o março 4,5. No vermelho o milho americano. E aqui no Brasil, na B3, leve alta. Estamos conseguindo segurar os preços aqui na B3 hoje, base Campinas. Contratos para julho, 63,50, setembro 63,78, novembro está zerado a 67,35 e o janeiro 72,33, Vlamir. Qual é a sua leitura? Olha, João, que eu vejo como é que a B3 hoje, na semana passada trabalhou em baixa, né, a maior parte da semana, e hoje ela começa a trabalhar bem positiva. O que ela está fazendo? Ela está tendo uma correçãozinha, né, positiva, num momento que o mercado de Chicago está em queda e através de demanda, né? Sai com demanda aí na exportação. Prêmios do milho também estão atrativos, mas é colheita, né? Por que está levemente positiva? Porque está tendo muita chuva e a colheita parada no Paraná, a colheita parada aí no Mato Grosso do Sul, e automaticamente a oferta, que a semana passada estava crescendo, ela está ficando mais vinculada à oferta do milho do Mato Grosso, que está chegando para atender contratos. Então não está começando uma semana sem pressão de oferta no mercado brasileiro. Então automaticamente a B3 aí está nessa correção técnica. Já em Chicago, o mercado está seguindo o bonde, né? Principalmente porque o milho ele tem um apelo bastante importante que vem do trigo. E se a gente olhar aí o setembro, né? O setembro acabou perdendo 4,20, né? O 4,20 era um suporte importante, agora o suporte veio para $4. Automaticamente se analisando dois fatores. A guerra não está influenciando nem no milho, nem no etanol americano, está na calmaria. E o outro fator é a condição do clima da safra americana, que veio bem, e o mercado acreditando que à tarde o USDA mantém a qualidade do milho como uma qualidade excelente para uma safra cheia. Então, milho sem fôlego aí nesse começo de semana lá em Chicago, e aqui na B3, basicamente, um olhar para a chuva aí que está segurando a colheita, e o restante está na calmaria, né? Ô Vlamir, você acha que o produtor brasileiro que está colhendo o milho tem que trocar suas posições, tem que fazer alguma coisa estratégica? Qual é a sua leitura em termos de papéis? Olha, João Batista, o mercado do milho para o ano que vem ele é melhor. Então o produtor, se ele conseguir uma opção de alta lá, apostando lá no ano que vem, ele vai conseguir uma condição melhor, né, João? Dá para ver que o curto está 63, né? E lá o janeiro 72, dá R$9 de diferença. Então é sinal de que o mercado tende a melhorar, né, de longo prazo, porque os fundamentos do milho, tanto lá fora como aqui dentro, são positivos. A grande questão é que agora está chegando uma safra cheia e grande no Brasil, e lá fora o clima está favorável para a safra americana, que é o maior exportador mundial. Então é o fator limitante do momento, né? Safra boa aqui, clima bom lá, que está atrapalhando esse mercado nesse momento. Mas a médio prazo e longo prazo, o milho é favorável. O ano que vem deve valer mais que esse ano. Tá. Daqui a pouco a gente vai ter conosco o Maurício Bellinello, que é um especialista em petróleo. Ele começou a vida dele no mercado de commodities, trabalhando com petróleo. Então vai ser muito importante ter a posição do Maurício. Mas, para encerrar, Dom Vlamir, seu recado a todos os produtores brasileiros nesse início de semana.
Primeiramente, novamente, parabéns aí, João. Mas só pegar o gancho para fechar o comentário. Você comentou ali, o Paulo Nicola falou que foram 500 milímetros a semana passada no Rio Grande do Sul. 500 milímetros, João, é a chuva anual da Nigéria. A Nigéria é um grande país da África, que é o segundo produtor mundial de sorgo. Nós vamos passar a Nigéria agora nessa próxima safra como produtor de sorgo. E eles têm 500, 600 milímetros de chuva nas regiões que produzem sorgo. Veja, um país que leva um ano para ter essa chuva e o Rio Grande do Sul leva nas costas uma semana. Então, a gente deixa todo o nosso apoio aí, todo o produtor gaúcho, para superar esse momento e certamente o gaúcho já superou crises piores, vai superar e vai vencer. E estamos numa semana fria, João Batista, é isso que a gente vê. Não acredito que vai ter muita perda no milho safrinha por causa de geada, mas é uma semana fria. Já começou uma semana sinalizando que ela não vai mostrar muito negócio, não. Semana muito de lado, João. É isso que apareceu esse começo de semana. Mas vai um abraço de novo para você e todos os gaúchos aí nesse começo de semana. E a recomendação é botar fogo na lenha para esquentar o tempo e vamos em frente, Vlamir Brandalize. Até amanhã. Até amanhã. A semana está apenas começando, João Batista. Vamos ver amanhã. À tarde tem o relatório de lavouras, amanhã a gente comenta e vamos ver o que o USA vai trazer de novidade no final da tarde. Tudo em tempo real, lá no Clube do Tempo e Dinheiro, sempre alertando os amigos produtores. Daqui a pouco o Sérgio Braga com as notícias das hortaliças, de frutas, de mandioca. Mas antes, vamos aos preços do trigo. Preços do trigo em Chicago. Olha o primeiro vencimento, como disse o Vlamir, recuando. O povo está com medo do conflito lá no Irã, lá no Estreito de Hormuz, onde passa o petróleo e passa também o trigo. Então o trigo cai 15,75 no último contrato para julho. 5,52 é o preço do contrato para julho do trigo lá em Chicago. Setembro, 5,69. Dezembro, 5,92. Março, $6,12 por bushel do trigo em Chicago. Vamos voltar a São Paulo, vamos voltar ao Sérgio Braga, porque ele tem os preços dos hortifrutis desta segunda-feira. Sérgio. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Sérgio, seu áudio. De São Paulo, cadê a tela do hortifrutis, mercado de hortifrutis? Gleidson, temos aí as cotações? Tá aí. Aí, leite em São Paulo, a R$ 2,77 mais 2, captado em abril, é isso para São Paulo. Ovo branco, CIF, a caixa de 30 dúzias, a R$ 170,91, isso na Grande São Paulo. Tomate italiano 3A no atacado, a caixa de 20 quilos em Campinas, R$ 117,50. Tem a cenoura verão A lavada, o beneficiador, a caixa de 29 quilos no Triângulo Mineiro, Alto no Paranaíba, a R$ 15,00. E a banana nanica de primeira, no norte de Santa Catarina, a 56 centavos. Lembrando mais uma vez, sempre, que a LS Tractor, né, apoia as cotações do mercado de hortifrutos. Temos também as informações do mercado de mandioca. Vamos ao mercado de mandioca com o Fábio Isaías Felipe. Vamos lá, Gleidson. Olá, você acompanhando o canal Tempo e Dinheiro. Mais uma vez aqui estamos para a atualização da situação no mercado da mandioca para a indústria. Os preços caíram por mais uma semana e assim tivemos a 8ª semana de quedas consecutivas. Mas o que está por trás disso, né? Uma boa parte dos produtores tem priorizado as atividades de plantio. Porém, outros ainda estão colhendo e comercializando, principalmente para se capitalizar. Se capitalizar, inclusive, para a safra 2025-26. Então, esse é o objetivo dos produtores. De outro lado, a demanda, inclusive pela matéria-prima, está mais arrefecida. E aí, os preços vêm sido mais pressionados. Nesta semana, o preço médio da tonelada da mandioca posta indústria ficou em R$ 525,20. Essa é a média CPEA, equivalente a 0,91 centavos por grama de amido. Se analisarmos a queda acumulada de preços nas últimas 4 semanas, temos um recuo de 2,9%.
Enfim, parece que o mercado vem de fato nesse sentido de quedas e claro, né, por conta desses fatores já mencionados. Cabe salientar que a moagem na semana passada caiu 5%, claro, tivemos a situação do feriado de Corpus Christi, e com isso totalizou 61 mil toneladas aproximadamente. Estamos observando que deve haver uma intensificação de plantio nas próximas semanas, o que deve limitar um pouco essa oferta e, consequentemente, dar uma certa estabilidade aos preços. Claro que estamos atentos a essas movimentações. Bem, volto com vocês na quarta-feira para atualizar sobre o mercado dos derivados. Até lá! Obrigado, Fábio, pela participação. Só lembrando mais uma vez que amanhã é dia de São João, mas hoje é dia de João Batista Olive. Temos uma mensagem dos irmãos do Notícias Agrícolas. Solta aí para a gente acompanhar, Gleidson. Eu poderia cantar parabéns a você, mas eu não quero assustar a audiência do Tempo e Dinheiro, viu? Mesmo assim, João Batista Olive, feliz aniversário. Acho que é importante a gente trazer esse registro, não meu, mas de toda a equipe do Notícias Agrícolas, da família Notícias Agrícolas, que te ama, que te quer muito bem e que, claro, você, como eu sempre digo, é nosso farol central, nosso mentor, nossa orientação diária para que nós possamos fazer o melhor e maior site de agronegócios da América Latina, para que todos os produtores rurais do Brasil possam ser sempre os mais bem informados do país. Claro, com o seu auxílio, com a parceria de sempre com o Tempo e Dinheiro. Feliz aniversário, parabéns de todos nós aqui do Notícias Agrícolas. A gente te ama, a gente quer bem, que você tenha muitos anos ainda pela frente, muita saúde para continuar fazendo o Brasil diferente. E vamos em frente. Parabéns, João. Ei, Carla, obrigado, cara. Obrigado, Sérgio. Tá bom. Que isso. A gente quer mesmo o bem do país, né? Nós lutamos aqui insistentemente, toda a minha vida profissional, viu, Sérgio? É com esse norte, né? Claro que eu quero estar bem, né? Eu e a minha família, mas para a gente estar bem, precisamos que todos estejam bem. E todos estão bem com essa preferência, com essa escolha que eu fiz da minha vida em defender o agro, porque é o agro que sustenta o nosso país. Então, assim, a Carla Mendes, a equipe do Notícias Agrícolas, a equipe do Tempo e Dinheiro e a todos vocês que nos apoiam aqui, dando o seu prestígio e assistir o nosso programa, muito obrigado. Aquilo que eu digo, né? Espero que Deus me dê os 3 S, né, Sérgio? Saúde, sabedoria e um saldo no banco para a gente sobreviver e vamos em frente. Serginho, obrigado a todos. É isso aí, parabéns. Muito bem, vamos agora saber dos preços, aqui é Tempo e Dinheiro, vamos saber das consequências desse conflito lá no Irã, lá no Estreito de Hormuz, por onde passa o trigo e passa o 20% de todo o petróleo do mundo. Vamos falar dos mercados de commodities com quem entende, o professor Maurício Bellinello, mercados de commodities no ar, o Gleidson. Professor Maurício, muito boa tarde, obrigado pela presença. Fala, João, boa tarde a todos e um ótimo aniversário para o rapaz que tá com um corpinho de 70. E 4. Tá bom. Professor, você começou sua vida profissional, até dissemos aqui, há mais de 20 anos, negociando contratos de petróleo. Não conhecia nada de petróleo, mas sabia dos valores e tinha o acompanhamento da volatilidade desse mercado muito ágil e muito volátil, portanto, que é o petróleo. Hoje, o foco está no petróleo e também no dólar e nas consequências para todos os produtores. No início do conflito havia uma expectativa, explodiu o preço do petróleo. Não explodiu. Como é que você está vendo, professor? Então, João, como você comentou, né, lá em 2008, mais ou menos, quando começa a negociar petróleo, uma das informações mais importantes que a gente que opera petróleo com frequência entende é que ele é um ótimo indicador sobre a efetiva severidade de uma situação geopolítica. Por quê? Porque é o que quem importa entende. O que eu quero dizer com isso? O petróleo, por não ser um ativo substituível, você não troca o petróleo por mais nada. Especialmente no mercado petroquímico, né, de polímeros, né, fertilizantes, você não tem uma alternativa. Portanto, toda vez que o petróleo sofre uma pressão importante, né, e o preço reage, eu já tendo a dizer, opa, o que está acontecendo é grave. Se ele não se mexe muito, é porque o mercado global como um todo não entende dessa forma. É importante lembrar que o mundo consome mais ou menos 100 milhões de barris de petróleo por dia. Né? É um volume absurdo, é muito dinheiro. Pra você ter uma ideia, um barril custa
75 dólares, a gente está falando, olha o tamanho do volume de dinheiro que movimenta todo dia o petróleo. Então é muito importante lembrar que ele é um indicador por si só. Tanto que ontem à noite, a hora que o mercado abriu, eu estava muito curioso para ver, o petróleo até chegou a trabalhar na casa de 78, né, mas agora, inclusive, negativou, caindo 2,5% agora, 72 dólares nesse momento. Então isso sinaliza que, por enquanto, baseado na melhor informação, que quem importa no mundo, que eu nem sei o que acha ou deixa de achar, não encontra-se a situação no sentido de um problema grave, né? Porque se fosse grave, até comentei, né? Imagina o Estreito de Hormuz, para quem não sabe, de 20% a 30%, dependendo da época do ano, de todo o petróleo produzido no mundo, passa por ali. O petróleo do Kuwait, Catar, Emirados Árabes, parte da Arábia Saudita, do Irã, que é um dos maiores produtores, terceiro maior produtor do mundo, terceiro ou quarto maior produtor do mundo, passa por ali. Né? E esse petróleo basicamente abastece a Ásia, China e todos os demais ali. Né? Então, se você tem um problema grave ali, você teria uma redução importante no tráfego de navios, que já aconteceu, não é uma opinião minha. Porque assim, por mais que o estreito não esteja fechado, você se coloque na posição de um armador, né? De alguém que freta navios, donos dos navios. Se você passa um navio por ali, e você tem um acidente de qualquer natureza, o prejuízo é seu. Então, nesse momento, já existe uma elevação dos custos de frete naquela região, incluindo o preço do custo do seguro do frete. Porque as seguradoras também não gostam dessa história de guerra. Então, assim, por enquanto, não existe nenhum problema maior no radar, pelo menos na percepção, mas, obviamente, eu não vou ser o cara que vai cantar a pedra dizendo que acabou, porque eu acho que não acabou, não. Então, mas aí, quais são as consequências para o Brasil, para os brasileiros e para o agro brasileiro, professor? Tem alguns, João. Primeiro, né, é importante lembrar que, para além de toda a discussão política que possa existir, o Irã é um grande parceiro comercial brasileiro. Né? Cerca de, vou até para não falar bobagem aqui, cerca de 12% de todo o milho exportado no Brasil, que no ano passado representou quase 5 milhões de toneladas de milho, foi exportada para o Irã. O Irã é o maior comprador de milho brasileiro. O Brasil, que fez opções, na minha opinião, estúpidas na sua história, a maior fronteira agrícola do mundo, importa 80% de todo o fertilizante que usa. No caso da ureia, 100% da ureia é importada no caso do Brasil. E nesse caso, 17% da ureia importada pelo Brasil vem do Irã. Então, assim, cerca de 1,6 milhões de toneladas no ano passado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ele é um parceiro comercial importante, né, que o Brasil não pode simplesmente viver sem, né, por mais que as pessoas possam discutir, e isso traz sim pressão, tanto que inclusive o milho Campinas teve problemas nos últimos dias de queda, né, porque como existe a possibilidade do Irã, que é o nosso gigante comprador, ter problemas na compra, a gente tem problemas na oferta. Então assim, se a situação ficar mais ou menos como está, não temos maiores consequências, além do que eu acredito numa pressão de preço sobre o que acontece. Inclusive falei na semana passada, né, que o dólar abriu uma boa janela para isso, pressão sobre o preço de fertilizantes. Porque, como o Brasil importa do Irã, mas principalmente os fretes daquela região devem aumentar, o preço do fertilizante no Brasil provavelmente está pressionado para as próximas semanas e meses. Então, inicialmente, essa é a maior pressão. Se o petróleo passar a ser realmente afetado no seu preço, aí a gente está falando de pressões transversais inflacionárias por combustíveis, insumos de toda ordem, né, mas isso ainda é algo a ser monitorado, porque o petróleo, nesse momento, 72 dólares é um preço ok. Tá, mas assim, esse C não existe na sua operação diária. C, caramba, nós temos que fazer, né, professor? Hedge, fazer travas, diante de uma perspectiva de destrambelho nos preços. Aonde o produtor tem que olhar? Participar de alta em algumas commodities ou essencialmente fazer puts, segurar contra a baixa? Então, nesse momento, a maior pressão, na minha opinião, está sobre os insumos e não sobre os produtos. Né? Então, se a pressão está sobre os insumos, o ideal é você garantir que o preço não suba. E, portanto, se você quer que o preço não suba, que a gente fala que fazer uma operação a favor da alta tende a ser o melhor a ser feito. Eu estou falando isso de forma, obviamente, lúdica, né? Mas é isso. Se você tem uma pressão potencial sobre os fertilizantes, como eu falei na semana passada, e teve gente lá me criticando e tudo mais,
Se você tem um dos componentes que formam um produto, que no caso é o dólar, que estava num bom momento, você pode tentar fechar preços em reais, por exemplo, porque se o dólar subir, e especialmente você vê isso acontecendo, o preço vai subir. Né? Outra coisa, e tem um detalhe muito importante nesse caso, né? Quando a gente vê uma pressão geopolítica, onde você tem restrição no fluxo de produtos, ou seja, navios parando ou potencialmente reduzindo o volume de circulação, você passa a ter problemas de oferta. Ou seja, não é só o preço, você pode ter dificuldade, como aconteceu na época da pandemia, de você ter dificuldade para conseguir o produto. Então, nessas horas é importante brigar pela disponibilidade somada a um bom preço. Então é isso. Eu não espero, nesse momento, nenhuma pressão muito relevante no preço dos produtos vendidos no Brasil. Soja, milho, trigo, café, né? Agora, nos insumos, eu tomaria algum cuidado nesse momento. Mas lembrando, ainda é muito cedo. E, de novo, eu estou achando muito engraçado que depois disso tudo acontecendo, tem um monte de gente que novamente virou especialista em geopolítica militar do Oriente Médio. Né? Eu não sou especialista nisso. O que eu sei é que se você está falando de Estados Unidos, Rússia e China, no mesmo ambiente, mais ou menos em posições antagônicas, tome cuidado em tentar adivinhar o que acontece no Kremlin, lá na Casa Branca, ou lá no Palácio Imperial na China. O que vale sempre aquela sua informação. Eu não quero brigar para estar certo dentro dessa discussão. Eu quero brigar para ganhar dinheiro, né, ou me safar de algum prejuízo. No caso, o componente principal dos insumos é dólar. Dólar está na estabilidade nesse instante, o Gleidson vai colocar na tela, 5,51,60, está praticamente zerado. Como é que você vê a posição do dólar? O produtor deve fazer um NDF para se assegurar de alguma probabilidade, fazer NDF para alta, né, professor, no caso? Então, João, essa faixa de dólar de 5,48, 5,50 é um preço que remonta a junho do ano passado. Faz um ano que ele está mais ou menos nesse mesmo lugar. Então, por mais que eu ainda acho que tem uma possibilidade de queda de um pouquinho maior, ainda, mas a grande queda já veio, eu acho. Não vejo nenhum motivo para o dólar voltar para R$5, por exemplo. Claro que quem sou eu na fila do pão para dizer que não vai, mas eu não esperaria por isso agora. Então, é o que eu falei, os insumos agora, no componente específico, que é o dólar, é uma boa janela. Isso não é a minha opinião. Estava 6,20 até a virada do ano, entende? Caiu 70 centavos. Não é a minha opinião, já caiu, entende? Então, você tem uma janela potencial favorável no dólar dentro do componente. Mas é importante deixar claro, João, que você falou que o componente do dólar é o mais importante, mas supondo, lembra como eu falei, é importante acompanhar de perto, nada de se afobar, né? O fim do mundo está chegando, não, até porque se o fim do mundo chegar, não vai fazer a menor diferença. Então não se preocupe, porque se você tem essa posição de acompanhar, acompanhe o preço específico na sua praça do componente fertilizante. Por quê, João? Se você tiver, por exemplo, um crunch, uma dificuldade de oferta de ureia, por exemplo, vinda do Irã, no qual o Brasil é um gigante comprador de ureia deles, a gente basicamente troca ureia por milho, se você for avaliar de uma forma geral, você tem uma dificuldade de disponibilidade. E no último exemplo que a gente teve, lá em 21, mais ou menos, 22, a ureia chegou, em alguns lugares, a dobrar, triplicar de preço. Então, lembra, o meu ponto não é para ninguém ficar desesperado. O papel do agricultor não é se desesperar, é acompanhar os componentes do preço do que você está negociando, seja insumo, seja produto vendido, e conseguir garantir que você consegue a melhor janela em cada um deles. Não se afobe, não caia na conversa dessas pessoas que lá, quando estava tudo lindo, dizia que ia ficar mais lindo, e a hora que o negócio está feio, fala que sempre vai ficar mais feio. O discurso deles não vai mudar, o seu papel é não cair nessa conversa. Muito bem, Gleidson, por favor, os preços em tempo real das principais commodities, onde a gente está vendo o petróleo recuando, quase 2,5% de recuo, olha ali, 2,65% de recuo, petróleo, o barril a 7,87, e os preços do café subindo, não está na tela aí o preço do Conilon, lá em Londres, quase 6% de alta, 3.897 dólares a tonelada, enquanto que o Arábica está aí na tela 3,12 praticamente de alta a 324 centes. Isso daí, apesar do conflito do Irã, de todos desses temores do mercado energético, das commodities de forma geral, é medo da geada, professor, do café? Desculpa, estava com o áudio fechado. Primeiro, uma possibilidade de geada, porque obviamente amanhã, estão prometendo amanhã 0 graus aqui em Curitiba, então a possibilidade de uma geada eventual no sul de Minas, ela é presente, ainda que eu pessoalmente não espere por isso. Mas assim, é importante lembrar que por mais que o Conilon agora esteja subindo 6, ele caiu 35% desde
o meio de fevereiro. Ele estava lá em 5 mil, quase 6 mil dólares, e ele bateu 3.800. Então, depois de uma queda desse tamanho, é muito normal que você tenha movimentos de alta, que são meramente repiques. Eu não vejo nada além disso nesse momento, nem no Arábica, nem no Conilon. Né? Lembrando também que no caso específico do Arábica, a safra brasileira está entrando muito forte agora. Então tem muito café no mercado agora, o mercado dá mesmo uma aliviada nos preços, mas eu ainda acho que para o segundo semestre a pressão de alta vai voltar. Segundo semestre. Tá ok. Semestre. Maurício Bellinello, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa semana para você, bons negócios e vamos em frente. Se Deus quiser, João. Ótima tarde a todos. Muito bem. Já que o Maurício falou de café, deixa eu chamar os preços do café com a narração do Sérgio Braga. Notícias do café no ar. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. O café segue firme na abertura dessa semana em Londres, para você ter uma ideia, 3.897 dólares por tonelada, sobe mais de 5%. E em Nova York o café nesse momento também tem alta, um pouco menor, um percentual de 3,02% a 324,58. Portanto, o café segue atento também a essas condições climáticas e, lógico, fica atento também às condições da safra aqui no Brasil. Repetindo, percentual de alta em Londres é de 5,95%, 3.897 dólares por tonelada. Alta para o Arábica em Nova York, lá na B3, o que a gente observa nesse momento, todas as posições também com alta superior a 3%, nos dois vencimentos mais curtos. Julho a 328,75, 3% de alta. Setembro, 324,75, 3,08%. Dezembro a 319,15, sobe 2,97%. Março a 314,25, 2,86% de alta. Café abre a semana em alta e o mercado da B3. Dezembro tem a cotação da saca em dólares a 389 dólares e 80, 2,93% de alta. Bruno Labs conosco comenta o mercado do boi gordo, o que aconteceu na semana passada e, lógico, que expectativas para o café, né? Falando de boi gordo, mas o Bruno Labs vai comentar o mercado do café conosco. Olá, Bruno! Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro e amigos cafeicultores. Vocês estão bem? Bolsas sem força para um repique. Pois é, foi isso que vimos na semana passada e as realizações deram as caras novamente nas bolsas. Deveremos, assim, ter em breve um teste nos importantes suportes de 300 dólares por libra para o Arábica e de 3.500 dólares por tonelada para o Conilon. Lembrando, pessoal, isso no contrato setembro para ambos, ok? O inverno chegou, trazendo consigo uma nova frente fria, esta mais intensa do que a última, mas que por hora os modelos climáticos apontam quase nenhum risco de geada para as áreas do café. Parece que ela vai ser sim muito forte, mas não trazendo nenhum risco de geada. Vamos orar para que os modelos climáticos estejam certos. Ninguém precisa de mais problema ainda neste momento, não é mesmo? Bom, a guerra, pessoal, entre Irã e Israel traz consigo muitas incertezas, fazendo com que os fundos especulativos que fazem os ativos subirem como o café, começarem a realizar e trocar de mão neste quesito, gerando ainda mais pressão negativa para o café. Você tem oferta entrando por conta da colheita, começa uma guerra dessa, o fundo fica com medo, vai se proteger e ele vai para um outro tipo de ativo e passa a vender os mais especulativos, que neste caso o café também faz parte. Nós deveremos agora ficar muito atento a isso a partir daqui. Por quê? Porque se a guerra esquentar, pessoal, nós podemos sim ver o café descer ainda mais e literalmente nem ligar para esses suportes importantes que a gente vem falando aqui, certo? Então, para esta semana, muita atenção do que poderá vir lá do Oriente Médio. Tá joia? Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Muito bem, Bruno, mas o fato é que, atenção aqui no Tempo e Dinheiro, estamos informando, lá no clube é tempo real, tempo todo de informação específica para o produtor rural.
Mas vamos concluir, né? Especificamente no mercado do café, mercado climático nesse instante. No milho, lá no oeste do Paraná, o meu amigo Edmilson Zabot, presidente do Sindicato de Palotina, está informando que chuva iniciando agora em Palotina, frio, tempo frio, fez estacionar a colheita do milho lá no oeste do Paraná por causa do risco de tombamento do milho, né? Fugindo do preju, né, Edmilson José Zabot. Ele está dizendo que o gargalo agora para o produtor do oeste do Paraná, de forma geral, dos produtores de grãos, é custo de produção. Atenção, portanto, no custo de produção. Enquanto que o Altemar Crollen está começando a colheita dele lá em Diamantina, no Mato Grosso, não tem problema de tempo, tem problema de preço, isso sim. E o Altemar está dizendo que está vindo passar frio aqui em Campinas, Altemar. Caramba, e vai esfriar bastante, hein? Traga uma blusinha. Muito bem, vamos voltar agora ao Tempo e Dinheiro. Sim, vamos fechar a enquete. Você que está participando conosco aqui do Tempo e Dinheiro, perguntamos, você concorda com a posição do Lula em se alinhar ao Irã? Vamos fechar a enquete? Olha aí, 662 votos até o momento, 95% dos nossos telespectadores que votaram nessa enquete estão contra a posição do Lula. Isso reflete realmente a maioria da população brasileira, mas seria muito bom, né, que as autoridades brasileiras fizessem um plebiscito, sim ou não? Né? Nós fizemos uma enquete, copie a nossa iniciativa, senhores deputados, senhores senadores, vamos fazer um plebiscito no país. Nós estamos alinhados ao Irã ou não? Na minha posição, claro que não, nós somos a favor da vida, da liberdade, contra as bombas atômicas. Muito bem, Tempo e Dinheiro para encerrar agora o mercado do boi gordo. Vamos voltar ao Sérgio Braga, notícias da pecuária no ar. A semana abre com cotações firmes, mercado também estável no mercado físico, antes lá das cotações da análise do CPEA. Vamos ao mercado da B3, Gleidson, observar as cotações. Agora passaram as mistas, né? Todas as posições, com exceção a agosto, estavam em alta, agora o julho também recua um pouco. Mas, de qualquer forma, junho segue a R$ 317,25, alta de 0,13%, julho a 326,45, 0,14 de queda, agosto a 330,30, 0,11 de queda. 332 mais 5 vale arroba para setembro na B3, alta de 0,14%. 8 entre 32 praças pesquisadas hoje pela Scott e apresentaram variação positiva. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 310,50, boi comum a prazo já descontado, sul da Bahia, 276, oeste da Bahia, 282,50, norte do MT, 310,50. Próxima tela, mais 4 praças. Cuiabá, região sudoeste do MT, a prazo 312, região sudeste, R$312, região sudeste de Rondônia, 276, Tocantins ao sul, 285,50. Tiago Bernardino, direto do CPEA, conosco, comenta o mercado do boi gordo. Olá, Tiago. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Aqui quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, dia 23 de junho, começamos a penúltima semana do mês e mais um boletim do mercado pecuário. Mercado esse que terminou a última semana, né, semana de feriado, estável, uma leve pressão em cima da carcaça casada, mercado futuro operando de certa maneira na sexta-feira de alta, 316, 317, com o indicador CPEA Exalc fechando a 314. Nessa segunda-feira, o mercado ele fica na expectativa, né, de tudo que vem acontecendo no mercado internacional em termos da guerra Estados Unidos, Israel e Irã, a questão do câmbio, que até então vem se mantendo firme aí no patamar dos 5,50, mas principalmente a questão de petróleo e elevação de custos. Mas a questão é que o mercado de carne bovina, né, de certa maneira, começa a segunda-feira um pouco contrário, né? Mercado futuro para o final de junho já ultrapassou lá os R$318, né, nessa manhã. Então a expectativa fica de um final de mês aí um pouco melhor, né, o mais aquecido no mercado de carne. Reflexo do momento atual, de um consumo interno até então, de certa maneira aquecido sim, mas já olhando essa questão da curva dos juros que subiu a 15% ao ano, e isso pressiona naturalmente a economia e o consumo interno.
Então a gente vai começar a partir de amanhã a liquidação de contrato, fechamento. Então vai ficar atento nesse período aí de terça, quarta, quinta-feira, na movimentação do mercado. O mercado ele deve permanecer firme nesse patamar aí entre 315, 320, 314, 17, né, refletindo sim o ambiente interno e o ambiente externo das exportações. Mas a gente está começando a semana, a expectativa de certa maneira é favorável para o mercado pecuário, dada a restrição de oferta, mas é sempre bom ficar atento, dado essas movimentações que ocorrem aí, tanto no mercado externo, em termos de guerra, assim como no mercado interno, os juros altos e a última semana do mês. Uma boa semana a todos e até amanhã. Muito bem, mais? Obrigado, Thiago. E a Isabela Camargo também conosco, da HN, comenta o mercado do boi gordo. Gleidson, vamos lá. Olá, o mercado do boi gordo segue firme e as nossas expectativas são de que esse seja o cenário aí da próxima semana. Nós estamos numa véspera de feriado, a quinta-feira vai ser um dia parado do ponto de vista de negociações de gado, a sexta-feira normalmente já é, mas quando a gente tem um feriado isso se intensifica. Então, do ponto de vista de programações de abate de compra de boiadas, nós não acreditamos que essa semana tenha muito mais a oferecer de novidades para o mercado. Quando a gente fala de escoamento de carne, o feriado sempre é bem-vindo, ele sempre colabora de alguma maneira. Um feriado que não é emendado, ele acaba tendo um efeito um pouco mais sutil, mas nós acreditamos que isso seja benéfico para o escoamento de carne. Lembrando que estamos na segunda quinzena, então a gente não está falando de nenhuma expectativa explosiva aqui, mas é alguma coisa positiva que deve se somar às exportações que estão indo muito bem e ajudar a deixar esse mercado um pouco mais enxuto. Quando a gente fala da semana que vem, a expectativa de uma movimentação relativamente calma no atacado e no varejo. Estamos na segunda quinzena, isso é comum, mas já é aquela semana mais próxima da virada de mês, na qual os frigoríficos que não estão com programações de abate confortáveis precisam ficar um pouco mais ativos nas compras. Então, pensando no gado que vai ser abatido, vai ser distribuído para ser vendido ali no início de julho no pagamento dos salários, a gente já deve ter uma movimentação mais relevante na próxima semana. Isso pode colaborar com o mercado evoluindo ou mesmo colaborar com a manutenção de preços frente a uma segunda quinzena que costuma ser mais fraca de escoamento na ponta final. Então, na nossa visão, se o mercado passou firme até o momento e passou firme e evoluindo esse começo de segunda quinzena, a próxima semana talvez não seja de grande espaço para recuo. Claro que é algo que a gente tem que acompanhar, mas somando o cenário de exportações, feriado com dias a menos de negociação e já algo mais próximo da virada de mês pensando na compra de boiadas, nós acreditamos que o mercado deva trabalhar firme na próxima semana. Um abraço e até mais. Nós chamamos a Isabela Camargo, da equipe do Iberville, mas você acompanhou essas informações do mercado do boi gordo com o Iberville Neto. João Batista Olive. Muito bem, duas atrações daqui a pouco. Atenção, pessoal. O Sérgio Braga está confirmando que às 15h30 vai colocar aqui no Tempo e Dinheiro uma entrevista exclusiva com o climatologista Luiz Carlos Mullion. Foco no que está acontecendo no Rio Grande do Sul, foco nesse inverno histórico, de frio histórico. Então, o climatologista Luiz Carlos Mullion conosco a partir das 15h30, Sérgio Braga. Exatamente, essa confirmação já, daqui a pouquinho ele participa conosco e a gente sobe essa entrevista falando exatamente sobre o Rio Grande do Sul e outras regiões do Brasil, viu, João? Tá, e ele está muito gripado, mesmo assim, guerreiro, como ele vai estar conosco aqui. E você também tem uma outra entrevista para nos informar sobre essas consequências dessa questão do urânio, né? Se fazer bomba atômica, quem que fornece esse urânio. A entrevista marcada com quem, Sérgio? Ciane Mazura é uma professora cientista que vai esclarecer, primeiro, do minério urânio até a transformação, o chamado enriquecimento do urânio, que todo mundo está falando, e a preocupação é exatamente nessa que os Estados Unidos, Israel atacaram o Irã e tentaram desmantelar essa produção do enriquecimento do urânio. Daqui a pouquinho ela vai participar conosco, esclarecendo todas as dúvidas, cientificamente falando a respeito das aplicações, né, do urânio, né? Não só nos meios aí com relação à geração de energia, condições médicas também, aplicação na medicina, mas infelizmente utilizado para fins bélicos, né? Construção de bomba atômica. João.
Muitas informações preciosas aqui para você que nos acompanha no Tempo e Dinheiro. E para encerrar, Sérgio Braga e amigos, vamos fechar então a nossa enquete que nós colocamos através do Google, do YouTube. Perguntamos, você que está nos assistindo, né, uma enquete, você se alinha, concorda com a posição do Lula de estar junto, apoiando os ayatolás do Irã nessa guerra contra Israel? Foram 671 votos, 95% dessa grande massa não se alinham com o Lula e o Irã, sim, a favor de Israel. E 4% votou que sim, se alia ao Lula. Então, dos 671 votos, 95 pelo não, e também a nossa posição. Sérgio Braga, muito obrigado pela sua participação por hoje. Amanhã tem mais e vamos em frente. À tarde, 2 entrevistas preciosas. Já estamos na tarde, então daqui a pouco, a partir das 15h30, Sérgio Braga trazendo a entrevista com Luiz Carlos Molhon. Vamos em frente, Sérgio. Um abraço, parabéns mais uma vez, João. Até lá. Muito bem. E a todos vocês, meu muito obrigado pelo apoio, pelas felicitações. Estamos lutando juntos pelo nosso futuro, pela prosperidade do nosso país. Viva o Brasil e vamos em frente. Muito obrigado. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes, por isso o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.